mundo aqui é igual eu também. Dá uma bugada que a gente fala assim, gente, isso é notícia de jornal nacional, na verdade. A gente tinha que ver essas notícias na TV aberta. Esse era o certo. Sim. Né? Um dia vai chegar, não vamos chegar nesse ponto. Esse tipo de live tá com 2.405 pessoas, mas deveria estar com 1 milhão de pessoas. Porque as pessoas têm que começar a tomar consciência do que acontece de fato e está sendo escondido de nós. Isso é muito sério. Agora a minha dúvida é, a OTAN, qual que é desses caras? Tá. Olha, tá. Olha, a OTAN, a União Europeia, a ONU-LULU, né? A ONU-LULU você sabe o que eu estou dizendo, tá? Isso aqui não é do Havaí, tá? É da Europa. Tá? A ONU-LULU da Europa, não é do Havaí, não. Elas foram criadas pelos globalistas. Então, quando eles... É assim, o parque industrial russo do Kremlin, da Praça Vermelha, foram construídos pelos financistas. Agora você, metacapitalistas. Agora você pode me perguntar assim, Demis, mas o que é que eles ganham com isso? Você cria uma situação, eles sempre fizeram assim, você cria uma situação para você conseguir colher lá na frente. Entendeu? É como se fosse uma plataforma para você conseguir atingir o seu objetivo final. Então, quando eles criaram o socialismo da União Soviética e patrocinaram o movimento bolchevique, que culminou com o Stalin, né, no poder, primeiro Lenin, depois o Stalin, fez com que a OTAN surgisse, fez com exatamente o Tratado do Atlântico Norte só surgiu porque teve, se não tivesse a Revolução e não tivesse a segundo confronto mundial, jamais existiria. Simples assim. A ONU-LULU jamais existiria. A União Europeia jamais também existiria. Porque são ferramentas para a construção da nova ordem. Vocês estão entendendo? Tem que ter uma desculpa. Para você criar alguma coisa, tem que ter uma desculpa. E a desculpa perfeita foi o socialismo. Então, de certa forma, o Mao Tse-tung, o Stalin foram usados. Tá? Todos esses sistemas foram criados por eles. Entenderam, meus amigos? Aí, a partir desse momento, reduziu as liberdades individuais. Porque tinha a paranoia do comunismo, né, por causa do Ocidente.
Então, muitas das liberdades... Aí foi o pontapé inicial para restringir as liberdades individuais. Então, isso é um plano. E isso continuou. Né? Aí o inimigo era a Rússia. Eles tinham que trocar de inimigo. Porque assim, você não pode, você tem que mudar o disco. Você não pode, nem fica um disco quebrado, já não funciona mais. Aí o que eles usaram como vetor? No dia 11, nas torres. Lá em 2001. Vocês estão lembrando? Então os terroristas agora eram os inimigos, não eram mais os russos. Não era mais o socialismo, agora eram os russos. E o que aconteceu, meus amigos? Restringiram ainda mais a liberdade das pessoas. Aos pouquinhos, restringindo, controlando e dominando a humanidade. É assim que os globalistas fazem. Depois eles precisavam de outro agente catalisador, que aconteceu há 2 anos atrás. É um problema que vocês bem sabem. Aí restringiu ainda mais as liberdades individuais. Só que eles estão com muita pressa. Se você for estudar os planos da nova ordem, que começaram desde 1929, aqui no século passado, né, quando teve a queda da Bolsa de Nova York, o colapso, ali começou realmente eles tentarem controlar o mundo. Eles operam assim, de 30, 20 anos depois. Então eles fazem um passo, depois de 20 anos eles vão fazer o segundo passo, o terceiro passo. Só que agora, diferente, eles estão com muita pressa. Mas muita pressa mesmo. Tanto é que eles estão metendo os pés pelas mãos. Estou cometendo vários erros sucessivos. Por que eles têm pressa, Paula? Se você tem pressa, Paula, é uma coisa mais óbvia do mundo. É porque você não tem tempo. Quem tem tempo não precisa ter pressa. O tempo eles não têm tá tempo. acabando. Exatamente. Você chegou aonde eu queria. Eles sabem que tem o flash solar. Eles sabem que nós estamos passando por um local energizado do planeta Terra. Literalmente estamos nos tornando a 8ª estrela de Pleiades. Tudo isso está acontecendo. Sabe do Sol Central. Eles sabem dos semeadores que estão presentes. Eles sabem do Oumuamua em 2017, que entrou aqui no nosso sistema solar, que é o mensageiro em havaiano. Junto com eles vieram uma frota de espaçonaves. Eles sabem de tudo isso daí. Então eles sabem o seguinte, nós temos que resolver isso o quanto antes, porque nós não temos tempo. Aí tem pessoas que chegam para mim, Paulo, e falam assim, ai, Demis, eu acho que essas coisas vão acontecer daqui 30, 40 anos. O mundo não tem esse tempo. Você tá entendendo? Não tem. Nem os positivos, nem os positivos e nem os negativos. Sem falar muito de política, para não derrubarem a live, tá? Mas, sim, na tua opinião, essa eleição da França vai afetar em quê? Nosso plano da luz, vamos falar assim. A eleição da França. Olha, a França não é determinante para questões assim a nível global. É claro que para a questão da Europa é complicado. Né? É difícil. Para o Brasil também, porque ele é inimigo, ele é realmente um agente globalista, né? O presidente atual da França. O plano deles, né, porque a geopolítica trabalha em conjunto com a exopolítica. Então as duas coisas são ferramentas, uma complementa a outra, na verdade, Paulo. Ajuda na compreensão. Então, assim, o que acontece na Europa hoje? A Europa está sendo instrumentalizada pelos globalistas. E quem está pagando o preço é a própria população. Daqui a pouquinho eles vão passar fome. Essa que é a situação da Europa. Por causa das sanções. Quem está pagando o preço das sanções não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está tudo tranquilo. Quem está pagando essa conta é o povo europeu. Literalmente, o povo europeu está sendo usado de bucha de canhão. E não está acordando. Não está percebendo o que está acontecendo. Agora, quanto à Rússia, eles estão se brindando. Eles estão construindo o quê? Moedas nacionais. Moedas nacionais, commodities, lastro-ouro. Então, a China, a Índia, né? O Zimbábue também está aderindo. O México tem interesse. A Argentina. O Brasil, não é à toa que em fevereiro deste mesmo ano o capitão visitou o Putin. Acho que Putin não tem problema de falar. Então, é assim. Está entendendo? Essa que é a verdade. Nós estamos construindo um bloco porque os financistas, eles têm uma meta, Paula. Sabe qual é a meta deles? Dos globalistas? Nós temos que quebrar as economias antes de quebrar primeiro. Porque eles estão quebrando também. Então, por que eles estão com pressa?
Porque eles gastaram bilhões, trilhões de dólares para financiar tudo que aconteceu nos últimos anos. Isso custa muito caro. Então, para você financiar uma máquina dessa de propaganda, de dominação, custa muito caro. E o dinheiro está acabando. E eles têm que estar infiltrados em tudo, né? Na educação, Sim. nas redes sociais. Sim, absolutamente tudo. Gente, por isso que foi um trunfo o Elon Musk comprar o Twitter. Foi um grande trunfo. Porque ele está ali realmente promovendo a liberdade de expressão. A gente tem que estar ligado no nosso país também. No que a gente vai fazer, porque a gente tem poder, o povo tem poder, certo? Sim, com certeza. O Brasil é estratégico. Por que o Brasil é estratégico? O Brasil precisa do BRICS. Tá? É um reforço para o BRICS. Só que, ao mesmo tempo, os globalistas, sabendo disso, eles querem tirar o Brasil do BRICS. Vocês estão entendendo, meus amigos? Essa que é a verdade. Então, hoje, o candidato globalista, né, que vocês já sabem quem é, né, o candidato globalista que está aí, ele se diz socialista, ele tem um rótulo de justiça social, de socialista, mas ele é financiado por metacapitalistas. Isso é a maior contradição do mundo. Banqueiros que financiam. E isso está escancarado, né? A gente viu na revista Time. Né? Isso está escancarado, assim, absurdo. O defensor dos pobres, amigo de banqueiros mega especuladores globais. Né? É maravilhoso, né? Contraditório, até não querer mais. Aliás, no próprio governo dele, nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro. Tá? Isso é um fato. Nunca se deram tão bem. Tem, meus amigos? É verdade. Então ele é amigo dos metacapitalistas, de anatocismo, aqueles agiotas internacionais. Tá? O 9 dedos, ele é amigo dos agiotas internacionais. Então não tem nada de socialista. Né? Ele não é socialista, ele não briga pela justiça social, coisíssima nenhuma. Ele é amigo dos rotais, dos globalistas. Né? Espero que as pessoas compreendam, porque isso nunca ficou tão explícito como agora. Porque antes, no ano de 2005, 2008, era bem camuflado. Né? Então era difícil as pessoas perceberem. Mas agora está escancarado, assim, na cara dura. Eu nunca vi a nova ordem mundial trabalhar na cara dura como está trabalhando nesse momento. Aí a gente vê a CIA aqui palpitando, dando palpite a respeito das eleições brasileiras. A gente vê a secretária do BID também aqui presente dando palpite. Por quê, meus amigos? Porque eles não querem, como a Rússia é inimigo número 1 hoje dos globalistas, juntamente com o BRICS, eles querem que o Brasil rompa com o BRICS. Está entendendo? Porque o Brasil é muito poderoso, né, gente? É muito rompa. poderoso. Isso. E o que você acha que a ativação dessas arcas, que você mesmo falou, que eu acho que é importante falar aqui no canal também, a ativação disso vai impactar no quê? O que isso vai nos ajudar? A ativação, que já começou. Se você quiser explicar essas fases aí, pode explicar. É assim, meus amigos. Os semeadores são os nossos criadores. Então, é impactante para você, mas nós somos criados por extraterrestres. Desde o livro Eram os Deuses Astronautas, né, do Eric Van Däniken. Então isso aí já está explícito. Isso é um fato. Nós fomos criados pelos extraterrestres, pelos semeadores. Semeadores que são da Confederação Intergaláctica de Mundos. Não confundir Confederação Intergaláctica de Mundos com Federação Galáctica de Mundos. A Confederação está acima da Federação. E a Confederação é composta por 24 raças diferentes que são os nossos criadores. Eles criaram a espécie humana aqui. Então, no passado, eles fizeram vários projetos genéticos. É uma história muito longa. Não tem como fazer uma única live. Vou tentar resumir da melhor forma possível. E eles teve uma guerra ancestral. Logo eu vou fazer uma live, ponto por ponto, de como que foi essa guerra ancestral, como que as arcas vieram para cá, como que todo mundo, todas essas raças foram reunidas aqui no planeta Terra, todos esses programas genéticos. Mas, enfim, todos esses programas estão aqui. Nós somos uma mixigenação de 22 raças diferentes, de programas genéticos diferentes. Por isso que nós temos tanta diversidade. Somos um planeta com várias características de todas as cores, né, etnias diferentes, por causa desses programas. Isso nos torna únicos no universo. E os semeadores, eles vêm para cá, eles deixaram várias arcas, depois da Guerra Ancestral, como verdadeiras cápsulas do tempo.
Então, toda a sua tecnologia, toda a sua história holográfica e também parte de sua tripulação que ficaram em câmaras de estase, hibernação, ficaram enterradas em várias partes da Terra, em Marte, luas também de Júpiter, Saturno e Netuno, e seriam ativadas próximos da chegada dos semeadores. Os semeadores vêm ao nosso sistema solar a cada 12 mil anos. 12 mil anos. Eles vêm para cá para fazer a colheita, ok? O que é a colheita? Se você for ver a lei do Uno, a colheita é a colheita, existe uma colheita negativa e uma colheita positiva, meus amigos. Então, o mundo é dual. Dá para você evoluir pela polaridade negativa ou pela polaridade positiva. Pela polaridade negativa, você tem que ser 95% de serviço a si mesmo. Pela polaridade positiva, 51% de serviço a si mesmo, segundo a lei do Uno, criador dos aviários azuis. Alguém pode até questionar, mas será que esses ensinamentos são verdadeiros? Olha, meus amigos, se você pegar a carta do Michael Salla, que ele conversou diretamente com ex-membros da Cabal, até eles acreditam nisso. Eles acreditam na semeadura. Então, para eles, a lei do Uno é um fato universal. Tá? Não há questionamento a respeito disso, meus amigos. Então, o Nibiru não vai vir, tá? Nem Hercólabus, porque esses planetas são, na verdade, espaçonaves. Não existe 12º planeta, segundo os Aharias Stingha. Tá? Segundo o 12º planeta, não existe de verdade. O que ele é uma espaçonave esférica. Essas espaçonaves esféricas foram identificadas desde 1980, entrando e saindo do Sol, e até hoje nós tivemos notícias dessas espaçonaves chegando aqui. Então o Sol é um imenso portal, e existem espaçonaves de tamanho de planetas esféricas. A maioria delas são esféricas. Recentemente foi vista uma em forma de cubo, tá? Mas na grande maioria das vezes, elas são todas esféricas, essas espaçonaves. Então, o Nibiru ele viria para cá como se fossem os semeadores, só que para levar os escuros, para eles ascenderem, para ir para a quarta cidade e viver com os reptilianos. Eles vão ser felizes para sempre. Esse é o sonho de consumo deles. Tô falando a verdade. Eu já vi várias entrevistas, eu já até mostrei no canal para vocês, pena que não dá para colocar aqui, de ex-membros Illuminati, tá? Ok, meus amigos? Escuros. E eles falam que o sonho de consumo deles é esse, viver com os reptilianos para sempre. Para eles é o paraíso. Tá? Este é o paraíso deles. Lá com os Anunnaki, lá tudo bonitinho, com os Greys, serão felizes para sempre. É assim que eles veem a realidade. E os semeadores vêm para cá para fazer a colheita positiva, porque a cada 12 mil anos há um colapso no planeta. Isso é um ciclo interminável, isso já aconteceu centenas de vezes, meus amigos. Então o Conselho dos Nove, quem são o Conselho dos Nove? O Conselho dos Nove são seres hiperdimensionais. São os maiores seres abaixo da fonte criadora. Isso está no livro da Phyllis Schleimer, tá? o único planeta da escolha. Onde o próprio Gene Ruttenberg, criador de Star Trek, participou das sessões. E tem a Helena Dana confirmando também. A Helena Dana que é a maior canalizadora do mundo na atualidade, não há dúvida. Assim, não há dúvida mesmo. Com todos os seus livros. Fora o trabalho de pesquisa do Dr. Michael Salla, que confirma também, fora o Instituto Foresight, eu não vou aqui apresentar toda a fundamentação. Então isso é muito consistente. Então o que os extraterrestres positivos pensaram? Amigos, esse negócio de ciclo de 12 mil anos, que destrói o planeta, então o que acontece a cada 2 mil anos? Eu vou simplificar para vocês. Isso aconteceu na Atlântida, na Lemúria, foi a mesma coisa. Chega a 12 mil anos, a colheita. Então vem uma nave dos semeadores, pegam aqueles que estão despertos, em condições de subir para uma frequência mais elevada, a quarta, a quinta densidade, levavam daqui, vinham o Nibiru, junto com o Hercólabus, também uma outra imensa espaçonave, fazia a colheita negativa, levava os escuros, vão lá viver feliz com os reptilianos. Era assim. E tinha uma turma que ficava no meio do caminho, mas não merecia perecer. Aí tinham as arcas, como se fosse a Arca de Noé. Só para vocês terem uma noção, meus amigos, existem mais de 270 relatos do dilúvio universal, análogos à história de Noé da Bíblia. 270 em todos os continentes do mundo. E, na verdade, a Arca de Noé era uma espaçonave que preservou a raça humana. Aí a civilização começava de novo, mais 12 mil anos, e esse ciclo interminável continuava. Isso não acabava nunca. Vocês entenderam? Exatamente igual à reencarnação. Aquele ciclo, roda de Sansara,
né? Aquela roda Sansara, morte, renascimento, e a gente não chegava a lugar nenhum. A humanidade como um todo não conseguia ascender. Em outras palavras, era isso que acontecia. Então, o Conselho dos Nove formulou um novo plano, um plano completamente diferente, para bloquear esse processo interminável. Entenderam, meus amigos? Como que a gente resolve isso? Eles se perguntaram. Por isso que eu estou fazendo a live das linhas do tempo. Só se a gente realmente mudar a linha do tempo. Se a gente conseguir mudar a linha do tempo e despertar a humanidade de forma coletiva, aí sim nós podemos quebrar esse ciclo de morte e renascimento da humanidade. Entenderam, meus amigos? Com o despertar coletivo da consciência. Então eles iniciaram, por exemplo, o Conselho dos Cinco. O Conselho dos Cinco é diferente, tá? O Conselho dos Cinco é composto pelos Emerter, Redan, Orella, Egarote, né? E Emerter, que são os seres que compõem o Conselho dos Cinco, que outrora era um Conselho dos Nove de Órion. Quem são o Conselho dos Cinco, meus queridos? O Conselho dos Cinco são a resistência de Órion. São os seres que resistiram da batalha ancestral de Órion e estão aqui desde os primórdios dos tempos. Eles nos ajudaram antes dos Pleiadianos, antes da Federação, antes dos Semeadores. Então eles estão preparando o nosso DNA de geração em geração, as linhagens de sangue para o despertar da consciência. Entenderam, meus amigos? E as arcas, então são 22 programas. Existem pessoas que têm os 22 programas genéticos, das 24 raças, tá? 24 raças com 22 programas genéticos. Então tem alguns que têm 4 programas, 4 desses programas genéticos, outros têm 8. Agora, pouquíssimos têm os 22, que são denominados os escolhidos. Esses escolhidos é o Jean Charles, é o David Rousseau, é a própria Helena Danã, a esposa do Jean Charles, entre outros, que estão se comunicando através de projeção astral e até mesmo materializando, ou seja, são teletransportados mesmo. Teletransportados para locais, nas arcas, onde eles estão ativando essas arcas. O próprio JP tem esses 22 programas. Ele fala que para entrar, por exemplo, a Marinha dos Estados Unidos, que está coordenando essas operações, junto com a Rússia, recuperando essas raças, ele fala que para você ter acesso a essas arcas, você precisa ter a genética certa e a frequência certa. Tem que ter os dois. Genética correta e a frequência correta, que é a chave para abrir as arcas. Assim como as câmaras, as salas dos registros. O que são essas câmaras? As câmaras, tem uma embaixo da Esfinge, tem em Bucege, né? Tem na Gávea, aqui no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, também é uma dessas câmaras, sala de registros, espalhadas por todo o planeta, entre outras, tá? Nem vou citar aqui. E próximo dessas câmaras, existem cidades subterrâneas. Essas cidades subterrâneas eram construídas, os primeiros colonos que vieram para cá, né? Os primeiros colonos são as primeiras cidades que surgiram aqui no nosso planeta, na nossa civilização. O próprio Peter Peterson fala dessas civilizações. O Peter Peterson, ele era arqueólogo do Serviço Secreto Espacial. Olha só que impressionante. Ele foi um grande insider, já falecido também. Se você ver ele, parece o Papai Noel, porque ele é gordo e tem uma barba branca, cabeludo, igualzinho, né? Exatamente. Lembra bastante, mas um homem muito sábio, né? Saudoso Peter Peterson. Eu já vi muitas palestras dele. E ele fala que existiram aqui, a civilização humana já está aqui há milhões e milhões de anos. Então esse ciclo de morte e renascimento da civilização já aconteceu diversas vezes. Então isso tem que parar.